Abramos a palavra de Deus no Salmo 40. Hoje faremos a exposição dos versículos de número 11 até o versículo de número 17. Salmo 40, versículos 11 ao 17. Assim diz o Senhor: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém e amém. Senhor, a tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos teus filhos nesta noite, Senhor. Que a tua graça e a tua misericórdia nos alcancem mais uma vez e que sejamos edificados pela tua verdade. Livra-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, os versos que nós acabamos de ler fazem parte da segunda sessão deste salmo. Nós vimos que na primeira sessão o salmista rende ações de graças ao Senhor por tê-lo libertado de profundas e terríveis angústias. Posteriormente, então, ele dá continuidade àquilo que ele chama de sacrifício de louvor, proclamando as misericórdias de Deus, a sua graça, a sua justiça, a grande congregação, através de uma profecia messiânica de redenção. Agora, nesta segunda parte, encontramos uma canção de lamento. Uma canção que, como tal, trata de um momento de desorientação do homem. Trata de um momento de aflição. Trata de um momento de sofrimento. Onde aqui o salmista atravessa aquilo que os puritanos chamavam de a noite escura da alma. E, meus irmãos, quando nós olhamos para um texto como esse, é impossível ler e não nos vermos refletir nessas mesmas palavras. É importante lembrarmos de como os salmos refletem nossas próprias experiências, meus irmãos. E quão magnífico é o Senhor em poder nos mostrar de uma forma tão contundente, tão graciosa, que as dificuldades e aflições que nossa alma por vezes enfrenta foram também experimentadas por outros irmãos nossos no passado. Foram experimentadas, inclusive, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso acontece, meus queridos, tão somente para que eu e você possamos encontrar consolo diante das aflições, esperança em meio às enfermidades e coragem para enfrentar os nossos mais profundos temores de alma. Dentre esses temores que assolam muitas vezes a nossa alma, se encontra um através do qual Davi constantemente era fustigado em seu espírito.
Ele temia e tremia diante desse terrível mal. Que mal é esse, então? Perguntamos. Trata-se do terror causado pela ausência de Deus, o medo de se tornar como Saul. E aqui, olhem para isso, irmãos. Nada podia afligir tanto a alma do grande rei de Israel, que o temor de se tornar opróbrio diante de Deus. Em tempos em que muitos não valorizam isso, para Davi, era impossível se imaginar sem a face de Deus resplandecendo graça sobre ele. É isso que leva então o nosso autor nesta noite a clamar ao Senhor, logo depois de haver rendido ações de graças e sacrifícios de louvor a Yahvé, seu Deus. É por isso então que ele diz no versículo 11, veja aí: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Meus irmãos, percebam que, embora não tenhamos aqui uma referência expressa ou literal à primeira parte do Salmo, ou seja, aquela primeira parte de ações de graças que o salmista rende ao Senhor, podemos, contudo, enxergar nela o fundamento para a súplica que ele passa a fazer adiante. Principalmente quando observamos a parte B do versículo 11, na qual o salmista repete dois dos atributos de Deus, graça e verdade, que também havia feito menção anteriormente no versículo de número 10. Portanto, o que temos aqui é uma declaração geral da expectativa confiante de alguém ligado ao louvor recém-oferecido nos versos anteriores. E por que disso, irmãos? Porque o salmista espera que o curso das misericórdias de Deus, principalmente daquelas que têm sido vivenciadas por ele e pelo seu povo, não seja então interrompido, pois é através deste que ele encontra confiança para permanecer na presença do Altíssimo. É exatamente através deste que ele acha força para defender o seu povo e reinar de modo que o Deus verdadeiro, único, seja glorificado. Note então, querido, que o desejo e a espera de Davi se coadunam aqui então no anseio por uma compaixão pactual de Deus, onde através de sua graça e de sua verdade, manifestos ao seu povo, seja então comprovada a sua fidelidade. Assim Davi espera que através da lealdade pactual de Deus, do amor pela verdade e da graça, o Senhor o preserve em sua presença, apesar de seus inúmeros pecados. Numerosos pecados, irmãos. Veja aí o que ele diz no versículo 12. Davi diz: não tem em conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Sabe, irmãos, se reconhecêssemos
Isso que Davi está nos dizendo hoje à noite aqui, certamente não teríamos a desculpa de não sabermos orar, de não sabermos o que dizer ao Senhor, nem muito menos a desculpa por fugir de sua face. Não teríamos. Davi inicia aqui o seu lamento, irmãos. Observe que ele faz isso através de uma queixa. E quando nós falamos de queixa aqui, por favor, não entendo como sendo algo do tipo, como uma reclamação, como aquela que o povo no deserto, durante o êxodo de Israel, fez e irou profundamente o nosso Deus. Mas queixa aqui, nós devemos entender como uma forma de explicitar com grande emoção o problema que está sendo enfrentado pelo salmista. Neste caso, Davi tem se queixado dos inúmeros problemas que seu pecado lhe causou. Ele tem se queixado diante de Deus das terríveis consequências que vem sofrendo exatamente por causa de suas iniquidades. E percebam, irmãos, que sua queixa não é uma queixa de negação de sua culpa. Pelo contrário, trata-se de uma confissão. Trata-se de asseverar que todo o sofrimento que ele tem enfrentado é culpa de seus pecados, das suas iniquidades e da sua ignomínia. É por isso que ele usa aqui esses termos, irmãos, como males que me cercam, diz ele, referindo-se às calamidades dolorosas que ele vinha sofrendo. Ele diz: minhas iniquidades me alcançaram, uma referência às dificuldades que ele tem enfrentado por causa de seus pecados. Dificuldades, irmãos, de se manter reto, de se manter justo, de ser achado perfeito diante de Deus. É por isso que ele diz que seus pecados e suas iniquidades eram numerosas. Eram tantas, irmãos, que ele vai dizer que não era capaz de ver ou enxergar as coisas de modo claro. Perceba que esse impedimento causado por suas numerosas iniquidades não é literal, queridos. É metafórico. Pois o sentido que o salmista busca transmitir com esses termos é para mostrar a sua incapacidade, mediante a sua condição de pecado, de discernir as coisas, entendê-las como elas são. E, meus irmãos, quantas vezes, assim como Davi, não nos encontramos ao longo de nossas vidas? Com tantos pecados, com a quebra constante da lei do Senhor, de modo que já não conseguimos discernir. Quantos de nós não sofrem com isso? Mas o maior problema, irmãos, não é sermos fustigados em nossa consciência com essa realidade. O maior problema, meus irmãos, é quando sabemos dessa realidade, mas não conseguimos reconhecer a nossa culpa como sendo a causa desses terríveis males que nos sobrevêm.
Esse é o verdadeiro problema. Pois quantos de nós conseguem ter a atitude humilde como a deste rei? Quantos dentre nós é capaz de confessar a Deus de modo sincero, de modo vívido, com lágrimas, suas iniquidades? Quem de nós pode, como este rei, agir de modo tão reverente, com tanta mansidão, aceitar a sua culpa e os juízos que lhe tiram a paz, o sono, as enfermidades, as calamidades que lhe cercam, se submetendo completamente aos juízos divinos? Quantos de nós, irmãos, quantos? Sabe o que acontece com a maioria? Sabe qual é a grande realidade do que acontece com a maioria dentre nós? Não reconhece, não admite, não aceita que muitos dos males, que muitos dos problemas, que muitas das tribulações que enfrentam são oriundos do juízo de Deus. Na verdade, a grande maioria se vitimiza, se faz de vítima, irmãos. E talvez você esteja pensando, e qual é o problema de se fazer de vítima? O problema de você se fazer de vítima é que você nunca é o culpado. O outro é sempre o culpado. E neste caso, dentro do contexto desse salmo, em que aquilo que envolve essa aflição do salmista são as consequências de seu pecado, quando você passa por esses mesmos momentos, por esses mesmos problemas e se vitimiza, tirando a culpa de si mesmo, para colocar em outro, esse outro é o Senhor. É o Senhor, irmãos. Quando nós nos vitimizamos por conta de nossos pecados, a mensagem que nós estamos transmitindo, principalmente para o Deus vivo, é de que então a culpa é dele, e que ele é quem é o nosso algoz. Você já havia pensado nisso? Você que não gosta de admitir nunca que está errado, você que quer sempre impor a sua vontade sobre os outros, você que gosta de que as coisas aconteçam do seu jeito e se não acontecer, dane-se você. Você que é incapaz de reconhecer as suas fraquezas, as suas falhas, que vive uma vida dupla. Não seja blasfemo. Não blasfeme contra o Senhor. Pare de negar quem você é. Assuma a sua culpa. Assuma suas fraquezas, assuma a sua infidelidade, a sua insubmissão.
E depois que assumir tudo isso, olhe para Davi. Olhe para esse que compôs este salmo. Porque ele estava em uma condição muito superior à de vocês, meus irmãos, à de todos nós. Ele era um rei rico, forte, poderoso, respeitado pelos demais reis do mundo. No entanto, ao ser esmagado pelo acúmulo de numerosas misérias, ao invés de se retrair no orgulho pessoal, na vitimização de si mesmo, ele expõe seus pecados em toda a sua magnitude e agravo, não infamando o Senhor por sua disciplina, mas pelo contrário, testemunhando da sua justiça. Olhemos, portanto, para Davi e aprendamos com o grande rei a reconhecer a nossa culpa e o justo castigo, para que então assim possamos implorar pela graça e a misericórdia do justo juiz, que é o Senhor, através da mediação de nosso bondoso Salvador, Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque só assim o Senhor vai inclinar os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Porque só assim conseguiremos então orar ao Senhor, como fez Davi nos versos de 13 a 15. Veja aí o que ele fez e disse: praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazam no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Porém, folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Observe que aqui o significado do verbo apressar, traduzido provavelmente na Bíblia que está com você como praza-te, no versículo 13, pelo autor. O salmista toma-o em sua petição, no sentido de esboçar o anseio pela sua libertação. Porém, percebam que, em sua petição, ele não quer a todo custo que o Senhor atenda, porque é Ele quem está pedindo, ou que obrigatoriamente o Senhor seja breve em lhe conceder uma resposta. Mas sua petição é para que o Senhor atenda em conformidade com a sua própria vontade. E aqui então ele pede duas coisas ao Senhor. Primeiro, que o Senhor o liberte. Segundo, que o Senhor o socorra. É uma oração, irmãos, aqui. E como toda oração, é preciso ter fé, é preciso ter confiança, é preciso crer quanto às coisas que colocamos diante de Deus, meus irmãos. Como disse o Senhor Jesus, tudo aquilo que pedirdes orando, crendo, tê-las eis. E por que ele diz isso? Ora, ele diz isso porque onde a fé está
completamente ausente, a oração nunca será aceita. É por isso que Tiago capítulo 1, versículo 6, ele diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque pedir algo ao Senhor com dúvida, irmão, desonra a Deus. É uma desonra você se colocar na presença de Deus e peticionar algo a Ele sem qualquer expectativa de que aquilo será realizado, de que aquele pedido será ouvido e atendido. Davi possuía fé. E você? Em seu pedido, ele pede inicialmente duas coisas: que o Senhor o liberte e o Senhor o socorra. Do que Davi pede para ser libertado? Acaso ele estava preso? Qual o relato das Escrituras que dizem que Davi foi preso? Então não podem ser algemas humanas. Ele pede também ao Senhor que o socorra. Em que sentido, então, ele pede essas duas coisas? Vejam, Davi ora e pede por libertação e socorro com relação àquilo que seus inimigos têm feito contra ele. Que inimigos eram esses? Não eram pessoas. Eram inimigos espirituais. Trata-se, meus irmãos, de tudo aquilo que lhe fazia pecar. Eram esses os seus inimigos que ele tem falado aqui. Eram esses inimigos que lhe afligiam a alma, que tiravam proveito de sua fraqueza. Por isso, então, ele clama. Por isso, então, ele implora aquele que é fiel para socorrer, forte para vencer, e que é cheio de misericórdia para salvar. A maioria de nós ignora, irmãos, a realidade de nossos piores inimigos, que não estão na rua, que não estão do lado de nossa casa, que não estão nas fileiras de nossos trabalhos ou das universidades ou escolas, que não estão dentro da igreja da qual somos membros, mas que estão dentro de nossos próprios corações. São desejos, irmãos, espúrios, libidinosos, vontades e prazeres que nos prendem, que nos acorrentam a alma, fazendo-nos sofrer e fustigar a nossa própria consciência. São esses os nossos mais terríveis inimigos, e é desses inimigos que Davi tem falado aqui e clamado ao Senhor por socorro e libertação. E certamente foi atendido, porque o Senhor nosso Deus é poderoso em batalhas e forte libertador. Sabe, irmãos, em tempos onde os homens têm colocado sua confiança na ciência humana, eu pergunto a você nessa noite, em quem você tem confiado? De onde você espera o socorro?
Quem você acha que pode libertá-lo de seus pecados? Olhe ao seu redor. Faça igual aquela mulher do fluxo de sangue. Gaste tudo que você tem em busca da cura de sua alma. Só há um, irmãos, e nenhum outro. Só há um e ninguém mais além daquele que está sentado à destra de Deus, que possui tamanho poder, honra, glória e majestade para cumprir com este feito. Este é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador do mundo. É Ele, meus queridos, que nos socorre em meio às adversidades e dores mais profundas da alma. É Ele quem nos salva da mão dos inimigos, dos desejos insidiosos, das mentiras caluniosas, da podridão, da vontade decaída dos nossos corações. E Davi sabe disso, meus irmãos. E é por isso então que ele clama ao Senhor, que o liberte e o socorra destes inimigos que demandam contra a sua vida, que se comprazem no seu mal e que dizem bem feito. Vejam, a destruição dos ímpios inimigos não simplesmente daria alívio ao salmista, mas também daria a ele alegria justa. É por isso então que ele diz no versículo 16, vejam, ele diz: folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Porque o Senhor Jesus mesmo nos disse que aqueles que buscam, acham. Ele diz: folguem e jubilem os que amam a tua salvação. E digam sempre: o Senhor seja magnificado. Olha a ordem das palavras, irmãos. Olhem como o salmista é zeloso. Ele procura enfatizar a alegria, ele procura enfatizar o contentamento, a paz. Ele diz: todos que se regozijem em ti, aqueles que te buscam. A descrição aqui é de pessoas que buscam ao Senhor, é de crentes que oram, é de crentes que confessam, é de crentes que têm tempo suficiente para orar, para falar, para meditar, para ouvir o seu Deus, buscar o seu conselho, quer seja nos momentos de aflição ou não. É interessante porque até isso, os verbos que o autor utiliza são metonímias de efeito. Pois a causa seria a resposta a essa oração por libertação e destruição dos inimigos assassinos. No entanto, poderia ser também uma endíades do tipo: seja alegremente alegre. No português isso fica esquisito, né? Mas essa é a ideia. No Senhor seja alegremente alegre. É a ideia de suficiência, é a ideia de plenitude, irmãos. A verdade, meus irmãos, é que a oração do salmista é para que o Senhor dê ao seu povo motivos para se alegrar. Essa é a ideia reforçada na segunda metade do versículo, quando ele diz: digam continuamente
o Senhor seja magnificado. Ou nós poderíamos substituir o Senhor seja magnificado por grande é o Senhor. E aqui, meus irmãos, vejam, as palavras de Davi em sua oração não foram ditas visando qualquer tipo de ostentação ou vanglória, mas são palavras de louvor e reverência à ordem divina. Sabe por quê? Porque dizem respeito a um desejo sincero de servir a Deus, a um desejo sincero de render-lhe graças por seus poderosos feitos, de reconhecer que tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor, porque este é o desejo daqueles que amam a Jesus Cristo, que amam Deus Pai, que amam Deus Espírito, e sabe quem os libertou, e por causa disso vigiam e oram constantemente. Meus irmãos, nós jamais deixaremos de ter algo a dizer ao Senhor em oração. Jamais um crente não terá o que dizer ao Senhor em oração. Ele sempre terá algo, quer seja em louvor, quer seja em confissão de pecados, quer seja uma súplica, quer seja misericórdia, sempre teremos algo a dizer ao Senhor, algo para estarmos constantemente em sua presença. Porém, é preciso fazer isso com graça e humildade, como diz Davi no versículo 17, veja, ele diz, ao final, eu sou pobre e necessitado. Vejam, é o grande rei de Israel. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Conseguem lembrar disso? Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Do que adianta as riquezas do mundo, se não temos justiça em nós mesmos? Do que adianta todo o poder do mundo, se não há salvação nisso? Davi tinha todas essas coisas, mas era pobre, por conta de sua condição de pecado. Era necessitado. Porém, não era órfão, não era abandonado. Tinha um pai que zelava por ele. Tinha um Deus que cuidava da sua vida. Por isso ele diz, sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Na oração, é assim que deveríamos nos achegar ao Senhor. Como mendigos, como miseráveis que realmente somos, como aquele publicano no templo, que sequer tinha a ousadia de erguer a sua cabeça. Não devíamos orar com altivez, irmãos, com soberba,
como se estivéssemos a exigir um direito, porque compramos algo. O puritano Thomas Boston dizia que devemos ser sensíveis à nossa indignidade. E ele toma então as palavras de Gênesis 32 e diz: menor sou eu que todas as beneficências, que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Boston vai dizer: quanto maior for a graça que você receber, mais indignos seremos aos nossos próprios olhos. Isso me lembra o texto de Gênesis 18, onde Abraão responde dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. As palavras de Davi, meus irmãos, são expressivas, e não há como ler elas ou ouvi-las sem que sejamos direcionados ao perfeito, sem que sejamos direcionados ao nosso Salvador Jesus. Ele que, assim como profetizou Isaías no capítulo 61, veio para abrir as portas da prisão daqueles que estavam oprimidos. Ele que, como diz Pedro, não nos redimiu com prata nem ouro, mas com o seu próprio sangue como forma de pagamento. Ele que, como diz o apóstolo Paulo, não espera nenhuma retribuição de nós, e ainda assim dá a si mesmo e tudo o que lhe pertence para nós. A nossa pobreza não pode enriquecê-lo, mas ele fez a si mesmo pobre para nos enriquecer a todos. Que façamos como Davi, irmãos, e apresentemos Cristo ao mundo, esse Cristo das Escrituras, como Ele é. Como diz outro puritano, John Flavel, totalmente desejável. Deixem todo mundo ver e saber que Ele é. E que através dos seus deleites nele e comunhão com Ele, e entusiasmo por Ele, e prontidão em separar-se de qualquer outra coisa, é algo que transcende tudo aquilo que possamos imaginar. Proclamem as excelências de nosso Salvador ao mundo. Mostrem as suas grandiosas obras. Mas também lembrem-se, como escreve Paulo aos Colossenses, de andar dignamente diante dele, procurando agradá-lo em tudo. Anuncie as suas virtudes, sua graça, sua verdade, sua justiça, como fez Davi, antes mesmo que ele encarnasse. E lhe rendam ações de graças, porque foi Ele quem nos libertou do domínio das trevas para nos conduzir ao seu reino de luz. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, Tua palavra foi proclamada ao coração dos Teus filhos nesta noite, Senhor. Aplica às nossas vidas. Para o louvor da Tua glória, Senhor, nos ajuda a viver como servos Teus, como filhos, como herdeiros, como nosso Salvador, mediador, Redentor e Senhor Jesus. Em nome dele te oramos. Amém e amém.